Fala pessoal, sejam todos bem-vindos novamente aqui aos nossos encontros. E estamos falando que de um acidente pode desencadear danos materiais. Lembra no nosso encontro passado? Nós falamos. E agora, nesse nosso encontro, chegou o momento de a gente falar dos danos morais que tanto gera dúvidas na cabeça das pessoas e que eu garanto que vou esclarecer de uma maneira bem simples e didática. O que é o dano moral? Já falamos que o dano material é aquele que pode ser contabilizado. O dano moral é aquele que não é contabilizado, mas a retribuição, ela vem de uma espécie pecuniária. Claro, dinheiro faz-me rir, amenizador. Não tem o condão de retornar no status quo, não tem como. Mas também as indenizações por danos morais, elas podem sim estar presentes em situações, vamos colocar assim, não tão graves. E isso eu quero reportar para você, porque muitas pessoas cometem alguns equívocos quando falam de calúnia, injúria e difamação. A calúnia, injúria e difamação são crimes de ações penais privadas, talvez as grandes exceções na esfera penal em que se permite que um advogado processe a outra parte por crime. Salvo essas exceções e uma ou outra que não quero aqui tratar, o advogado não tem o poder, de acordo com a Constituição e as leis, de processar alguém de maneira criminal. Mas muita gente escuta por aí, vou te processar por calúnia, injúria e difamação, como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é. Calúnia é quando você imputa um fato criminoso. Sim, artigo 155, furtar. Furtar é crime. Se você imputa a outrem um fato de crime e esse não aconteceu, você cometeu um crime de calúnia. Difamação. A difamação, o fato não é crime, mas pelas regras morais e de bom costume, se a pessoa se sentir ofendida, ou seja, é igual veneno, só funciona se a pessoa tomar. Se eu falo que aquela pessoa, um homem, saiu do motel com outro homem, sair de motel com outro homem não é crime. Mas se a pessoa se sentir ofendida, se não sentiu, que bom, maravilha, vida que segue. Agora, se ele se sentiu ofendido, isso é difamação. E a injúria, não existe imputação de fato, é o xingamento puro e simples. Você é um gay, você é um viado, um filho da puta, entre outras coisas nesse sentido, sem a imputação de fato. E isso afeta o quê? A moral. Você atinge a moral. Se eu vou em praça pública e falo que fulano de tal é isso ou aquilo, não importa os dizeres, não tem como eu ir lá no outro dia e querer reparar. Não são as mesmas pessoas, o efeito já aconteceu. E aí se fala em indenização e não em reparação. Eu sei que pode parecer um pouco fora de contexto, mas é assim muito importante, porque às vezes um acidente de trânsito, ele vai além, ele transborda os limites do próprio acidente, e a gente sabe que nesse momento os nervos estão à flor da pele, e que você cometer eventualmente uma calúnia, que agora você sabe a distinção do que é calúnia, injúria e difamação, você cometer uma difamação ou você cometer uma injúria, a pessoa, além dos danos materiais que cabe, ela vai ainda pedir os danos morais,
que isso está muito presente nos acidentes de trânsito, porque as pessoas, uma quer ter a razão sobre a outra, e nesse momento a gente precisa ter um controle emocional muito grande para que a gente não perca, não a razão do fato, porque a razão do fato ela está no acontecimento do fato, mas para que a gente não perca a razão no sentido de cometer um ilícito que de forma autônoma também pode ser objeto da própria ação. Ou seja, nós temos a ação propriamente dita e nós temos os desdobramentos desse fato a posteriori, que na maioria das vezes, eu como advogado, muitas das vezes eu acabo cumulando. O que é acumular? Fazer pedidos compatíveis entre si. Você não vai fazer uma ação de reparação de danos com uma ação de investigação de paternidade. Cara, pelo amor de Deus, tem nada a ver. Ela deu com a carça. E ainda de indenização por dano moral, que não seja aqueles decorrentes do próprio fato, mas que com ele teve correlação, é completamente possível. O importante é você entender o que é dano material contabilizado, o que é dano moral que não pode ser contabilizado, que tem aqueles danos morais que decorrem do fato, como até mesmo a possibilidade ou a impossibilidade dessa pessoa voltar a exercer as mesmas atividades da forma como exercia antes. Sim, isso também é dano moral. A perda de oportunidades também está o quê? Incluídas vamos colocar nessa sacola. E também há situações em que podem, e na maioria das vezes, surgem de maneira autônoma, como a calúnia, a injúria e a difamação. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.